Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vemos nessa atitude desse homem leproso, aquela atitude que todo cristão deve ter diante de Jesus Cristo. Esse homem que sofria com aquela doença, que era uma doença que causava muitos males àquele que a tinha, porque ele era excluído da vida social, ele estava como um morto-vivo, porque ele ia apodrecendo vagarosamente e ele também se tornava um mal para toda a sociedade, porque a lepra era uma doença contagiosa. Esse homem, ele vai nos chamar a atenção sobre esta grande realidade que é a cura que Jesus Cristo quer realizar na nossa vida. Mas essa cura, ela só é capaz e só é possível acontecer na medida em que nós começamos a confiar verdadeiramente e com convicção em Jesus Cristo, no poder dele. Por isso que esse homem, ele também vai ao encontro de Jesus Cristo e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja que esse homem, ele sabe e reconhece e tem convicção de que Jesus Cristo pode purificar ele, pode curar aquela lepra. E nós precisamos ter essa convicção, porque a lepra é símbolo dos nossos pecados. E assim como a lepra causava esses 3 males, aquele que a possuía, o pecado também causa esses 3 males àqueles que alimentam o seu pecado. Porque o pecado, ele nos afasta da vida social, porque nós deixamos de pensar no outro e começamos a pensar só em nós mesmos, vivendo num grande egoísmo, num egocentrismo sem medidas. Também a lepra, ela era uma doença que era contagiosa, assim como o nosso pecado. Quando nós não cuidamos do nosso pecado, o nosso pecado ele se torna contagioso e começa a corromper todos aqueles que estão à nossa volta. E também a lepra, assim como ela tornava aquele homem um morto-vivo, porque ele ia apodrecendo vagarosamente, o pecado, ele nos torna um morto-vivo, porque ele vai nos matando e apodrecendo a nossa vida vagarosamente, muitas vezes sem que a gente perceba. Por isso que nós precisamos ter essa convicção de que Jesus pode sim nos libertar dos nossos pecados. Jesus ele pode realizar essa grande obra de cura e libertação da nossa lepra interior, essa lepra que corrompe tudo aquilo que está à nossa volta, para que assim nós possamos dar verdadeiro testemunho de vida, porque o verdadeiro testemunho é o testemunho da mudança de vida, da conversão, o testemunho da libertação que Jesus Cristo realiza através do seu poder. E nós precisamos ter convicção desse poder de Jesus Cristo, que Ele sim pode libertar-nos desse grande mal que é o pecado, para que possamos ter uma vida santa e nessa vida onde nós vamos crescendo na intimidade com Deus,
possamos começar a se identificar tanto a Jesus Cristo que começamos a refletir Jesus Cristo para o nosso próximo. Isso é sim o caminho cristão, esse caminho que é uma constante cura e libertação das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos vícios. É esse caminho onde nós vamos sendo curados dessa lepra que vai nos levando à morte, porque Jesus é aquele, e só Jesus pode nos libertar desse grande mal que assola a humanidade, o pecado que corrompe a criação de Deus e vai corrompendo através do ser humano todas as coisas que ele toca e coloca à sua mão. Por isso, nós precisamos ter essa grande docilidade para confiar, ter fé e confiar e ter convicção que Jesus pode sim nos libertar, porque a resposta dele é sempre: eu quero, fica limpo. E se nós tivermos confiança e convicção nessa grande obra de Deus, nós seremos purificados dos nossos pecados, para que possamos dar testemunho da vida de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.